Olá, sejam bem-vindos. Estou começando aqui nesse novo canal, né? Todo dia, às 9 horas, eu vou estar fazendo a leitura, primeiramente, desse livro aqui. E logo após a leitura do capítulo, nós vamos ter as práticas, que é a leitura desse daqui, onde a gente vai colocar em prática o que o homem mais rico da Babilônia fez. Então, esse livro é de George Clason. Então, vamos lá para a primeira parte, enquanto o Instagram aí está chamando, convidando o autor e o seu livro. George Samuel Clason nasceu em Louisiana, Missouri, em 7 de novembro de 1874. Frequentou a Universidade of na Nebraska e serviu no exército americano durante a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Começando uma longa carreira no mundo editorial, fundou a Clason Map Company of Denver, no Colorado, e publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados Unidos e do Canadá. Em 1926, lançou o primeiro de uma série de panfletos sobre economia e sucessos financeiros, usando parábolas ambientadas na antiga Babilônia para ilustrar suas lições. Tais panfletos eram distribuídos em grandes quantidades pelos bancos, companhias de seguro e empreendedores e tornaram-se familiares a milhões de pessoas, o mais famoso sendo O Homem Mais Rico da Babilônia. A parábola título deste livro, estas parábolas babilônicas, tornou-se um clássico moderno entre os livros de autoajuda. Prefácio. O prefácio, ele foi feito pelo próprio autor. Nossa propriedade como nação depende da nossa prosperidade. Nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Gente, olha isso aqui. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Então, aqui nesse parágrafo, ele está falando sobre atos e pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente esse: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um insight que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Nas páginas seguintes, voltamos no tempo à Babilônia, o berço onde foram alimentados os princípios básicos de finanças, agora reconhecidos e usados no mundo inteiro. O autor sente-se feliz em estender a seus novos leitores o desejo de que essas páginas possam conter para eles a mesma inspiração para o crescimento da conta bancária, sucesso financeiro estrondoso e a solução de problemas pessoais com o dinheiro tão entusiasmadamente relatados por leitores de costa a costa dos Estados Unidos. A todos os homens de negócios que distribuirão essas narrativas em tão generosas quantidades a amigos,
parentes, empregados e associados. O autor aproveita a oportunidade para expressar-lhe sua gratidão. Nenhum respaldo pode ser mais valioso do que o desses homens práticos que apreciam seus ensinamentos, porque eles, por si mesmos, consideram importantes êxitos ao explicar os princípios verdadeiros que o presente livro defende. A Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram povos mais ricos de sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro e na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiram para si mesmo o que todos nós hoje desejamos, uma renda para o futuro. O dinheiro é o meio pelo qual se avalia sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Então vamos para o primeiro capítulo, que é a intenção da nossa leitura de hoje. Certo? O homem que desejava ouro. Bansim, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado na mureta que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta, onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta de casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava-o de que a despensa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando, esticando o couro para forrar os aros das rodas. Em suma, preparando o veículo para a entrega, a fim de que pudessem receber o pagamento do seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia aparentemente sobre a mureta. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador, tão comum no vale dos Eufrates, castigava-o sem piedade. Gotas de suor formavam-se acima de suas sobrancelhas e pingavam despercebidas para se perderem na mata cerrada do seu peito. Além da sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terraplano que cercavam o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. À sombra de tanta grandeza achava-se sua moradia e tantas outras muito menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade, tudo convivendo
sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto os comerciantes de sandália quanto os mendigos de pés descalços. Até o rico era forçado a buscar a sarjeta para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos a serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cabra cheios de água para regar os jardins suspensos. Bansim achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou do desvaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente do seu amigo, Cobb, o músico. Possuam os deuses abençoá-los com grande generosidade, meu bom amigo. Começou Cobb numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte, mas ainda gostaria de partilhar isso com você, por favor. Dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina. Me empreste 2 humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres essa noite. Você não chegará a sentir falta deles. Se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansim melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. O quê? Exclamou Cobb, realmente surpreso. Não tem um único ciclo na algibeira e fica postado como uma estátua sobre essa mureta? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está a sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu. Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Bansim, concordando. Tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco pesado de tanta moeda. Dali restava punhados de ciclos que eu lançava com uma liberalidade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de prata com que eu comprava presentes para minha esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixaram sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia o meu peito. Você não teria reconhecido seu velho amigo, diligente amigo? Como não teria reconhecido minha mulher, com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas? Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casado. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Cobb.
Mas por que deveria essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco nós dois. Quando meninos, fomos juntos aos sacerdotes do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemo-nos amigos íntimos. Temos sido, de algum modo, súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de 2 ovelhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticar meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo, se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderia me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o término do banquete dos nobres essa noite? E o que respondo? Digo, por acaso, aqui está minha bolsa, dividirei com você todos os ciclos que aí se encontraram? Se encontram? Não. Simplesmente admito que minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Por que não podemos obter prata e ouro, mais do que apenas o necessário para o sustento do lar? Pense também em nossos filhos, continuou Barcim. Não estão seguindo o caminho dos pais? Tem cabimento que eles e as suas famílias e os filhos e as famílias dos seus filhos passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro e, apesar disso, exatamente como nós, contentando-se com mingau e leite de cabra azedos? Cobb estava perplexo. Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi falando desse modo Barcim, porque, na verdade, nunca tinha pensado assim. Desde as minhas luzes da manhã e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que o homem pode fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor das minhas obras e me pensariam por isso com a maior prosperidade, pois nunca o fizeram. Finalmente, convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter minhas roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força dos meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o tirocínio da minha mente, mas quero que os frutos do meu trabalho sejam fartos. Qual é o problema com a gente? E o que volto a lhe perguntar? Por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas tão abundantes naqueles que têm ouro suficientes para comprá-las? Quem dera tivesse uma resposta, replicou Cobb. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você,
Meus ganhos com as liras se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito me alinhando profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você, sem qualquer favor, deveria ter, nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente, a tal ponto que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino. Aí vem eles. Bansinha apontou na direção da longa fila de semi-despidos e suarrentos carregadores de águas que subiam penosamente a rua. Vindo do rio, arrastavam-se em alas de 5, cada qual vergado sobre um pesado odre de pele de cabra. Um belo tipo de homem é aquele que a está conduzindo. Cobb indicou o tocador do sino, que ia na frente sem carregar nada. Um homem importante em seu próprio país. Como se pode ver, há muitos bons tipos ali, acrescentou Bassim, concordando com o amigo, homens tão bons quanto nós, homens altos e louros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando junto do rio até os jardins, um após o outro, dia após dia, ano após ano. Nenhuma expectativa quanto um futuro diferente melhor. Camas de palhas para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses homens brutos, Cobb. Coitados realmente. Mas você me faz ver que não somos muito melhores do que isso, embora nos consideramos homens livres. É verdade, Cobb. Por mais desagradável que seja a ideia, não queremos continuar levando anos após anos uma vida de escravos, trabalho, sem ir a lugar nenhum. Não podemos descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Cobb. Talvez haja algum segredo que devamos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Bassim pensativo. Ainda hoje, lembrou Cobb, passei por nosso velho amigo Arcade, refastelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Cobb, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Bassim. Tão rico que o próprio rei, segundo se diz, buscava sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Cobb. Tão rico, acrescentou Bassim, que se o encontrassem casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão na sua gorda algibeira. Tolice, respondeu Cobb. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica longe, vazia, se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade
Tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por maior que seja a liberalidade com que gasta dinheiro. Rendimentos, essa é a questão, explicou Barcim. Quero ter uma renda fluindo continuamente para a minha bolsa. Esteja eu sentado sobre a mureta ou viajando por terras distantes. Arcade deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Supõe que se trate de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha. Como a minha? Parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos ao filho Numancir, respondeu Cobb. Este não foi para Nínive e, como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um dos homens mais ricos da cidade? Cobb, você acaba de me propiciar um raro pensamento. Um brilho novo surgiu nos olhos de Barcim. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo, e Arcade sempre se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Não deixemos que isso nos detenha. Olha para você ver. Estamos fartos de não ter ouro nem meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posse. Vamos procurar Arcade e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Você parece verdadeiramente inspirado, Barcim. Está me trazendo uma nova compreensão e me fez perceber por que nunca encontramos ouro. Nós nunca o procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nisso, até que teve êxito. Eu mesmo fiz os maiores esforços para tornar-me um virtuose de lira. E nisso eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxitos. Os deuses parecem satisfeitos com o que continuemos assim. Agora, finalmente, vimos uma luz brilhante com os raios de sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar mais. Com novos entendimentos, acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcade, insistiu Barcim. Busquemos igualmente outros amigos de influência que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Barcim. É por isso que tem tantos amigos. Será como você diz? Pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco. Então tá aqui uma rica leitura do primeiro capítulo e algumas perguntas nesse princípio aqui me chamou bastante atenção. A questão dele se levantar e se incomodar com a questão da falta do dinheiro, né? E ele verificar que ele está trabalhando e não consegue de jeito nenhum alcançar riquezas de tantos que estavam ali com ele, né? Que
ele trabalhava fazendo carruagens, e essas carruagens, elas eram para os homens mais ricos, e naquilo ali ele era realmente especialista. Então, naquilo que a gente se aplica, a gente se torna especialista, e naquele momento ele chama o amigo, né? Ele tem um insight, chama o amigo para começar a trabalhar essa questão do incômodo. Então aqui já se foi 30 minutos, né, da nossa leitura. Vamos fazer a leitura diária para a gente terminar o livro. E nesse outro livro, ele é interpretado por Karen, né? E Karen, ela traz, ou ele, eu não sei, as práticas para a prosperidade. E observe que ele faz um comentário seguinte, que ali ele tem os homens mais ricos da Babilônia, e ele busca exemplos. Na programação neurolinguística, por exemplo, a gente sempre busca os mentores, né? No coach, a gente busca os exemplos. Quem são os nossos exemplos? Se outro fez, se outro conquistou, se outro alcançou, a gente também pode alcançar. E observe o seguinte, gente, na leitura do livro aqui, também me chamou a atenção a questão do sonho. Tudo começa com sonho. Qual foi o sonho de Bassim? Ele queria ser rico também. Ele queria ter prosperidade para ele também, né? Então, ele traz aqui na introdução, dá tempo da gente ler. Então, eu vou ler aqui rapidinho nesse livro aqui agora, ó. São as chaves para o sucesso. Observe que a gente tem alguns caminhos que a gente pode percorrer para que a gente possa ter sucesso, sim, né? Em 1926, George S. Clason lançou o primeiro de uma famosa série de folhetos sobre poupança e sucesso financeiro, utilizando parábolas da antiga Babilônia para transmitir suas ideias. Esses folhetos foram distribuídos aos milhões e acabaram sendo reunidos e publicados como The Richest Man in Babylon. Tradução: O Homem Mais Rico da Babilônia. Desde então, milhões de exemplares foram vendidos e o livro se tornou um clássico moderno e inspirador, que é o que a gente está trabalhando aqui para quem quer prosperidade. Hoje a gente trabalhou a questão dos sonhos aí, que foi o primeiro passo lá do livro, Despertar para 2020, né? Principalmente nesse 2020 que está de quarentena. E se você tiver interesse, você pode ir lá em Oni Júlia Trindade, e na bio de Oni Júlia Trindade você vai conseguir o link que te leva para comprar este livro, tá? Magia do ponto de virada, Despertar 2020. Acho justo advertir que algumas pessoas não gostam dos segredos revelados por Clason em relação à riqueza. O homem mais rico da Babilônia é a antítese da sociedade moderna. Soluções mágicas e milagrosas fazem o estilo de muita gente, ainda que, no fundo, todos sabiam que não funcionam. Todos saibam que não funcionam. Então, essas pessoas ficam desapontadas. Não é um livro para pessoas que fogem do trabalho ou que não entendem que o resultado de todo o investimento não é imediato. Então, tem que vir de muito esforço. O homem mais rico da Babilônia não oferece soluções rápidas, mas os métodos propostos para o pagamento integral de dívidas, geração de renda e construção de riqueza são tão válidos e aplicáveis hoje em dia quanto eram em mais de 8.000 anos na Babilônia. E os babilônicos sabiam algo a respeito de dinheiro.
Nas páginas da história, não existe cidade mais fascinante que a Babilônia. Seu nome evoca visões de riqueza e esplendor, e, no entanto, as cidades se situavam à margem do rio Eufrates, num vale extenso e árido. Não existiam florestas, nem minas, nem mesmo pedra para a construção. Mas, apesar desses desafios, a Babilônia progrediu no deserto como exemplo notável da capacidade humana de alcançar grandes feitos, independente das circunstâncias. Em certas medidas, a Babilônia era como a atual Dubai. As localizações geográficas dos dois centros de riqueza não eram boas, mas a inventividade e os recursos financeiros absurdos possibilitou o impossível, ainda que Dubai representasse algo mais ostentoso e, sem dúvida, muito menos prático que as realizações babilônicas. As expedições arqueológicas financiadas por museus europeus e norte-americanos descobriram que os babilônicos eram um povo educado e evoluído. Até onde os registros históricos podem documentar, os babilônicos foram os primeiros engenheiros, astrônomos, matemáticos, financistas e também foram os primeiros povos a ter linguagem escrita. As escavações no território babilônico desenterraram bibliotecas inteiras contendo centenas de milhares de tábuas de argila gravada, da quais foram retiradas as informações que constituem a base do que sabemos sobre os babilônicos. Os seus feitos são inacreditáveis ainda hoje. Estima-se, por exemplo, que os muros que cercavam a Babilônia tinham quase 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares, de 18 quilômetros de comprimento e largura suficiente para uma carruagem de 6 cavalos que faziam a patrulha. Os muros internos que protegiam o palácio da família real eram ainda mais altos. E os sistemas de irrigação transformaram o vale árido num paraíso agrícola. Os babilônicos eram financistas e negociantes brilhantes. Eles foram os inventores do dinheiro com meio de troca de notas promissórias e de títulos de propriedade de imóveis por escrito. Então, quem melhor para nos ensinar algo a respeito de prosperidade? Este livro aborda as 52 ideias mais importantes de origem de Clayson, aplicados à vida moderna. E todos poderão comprovar a relevância duradoura dos seus conselhos. É o livro ideal para quem vive numa gangorra financeira ou mesmo atolado em dívidas, mas também é importante para quem estiver preocupado acerca do seu futuro porque não tem economias ou se simplesmente gostaria de criar um sistema para construir ou solidificar um patrimônio pessoal ou familiar. A sabedoria contida em Um Homem Mais Rico da Babilônia é atemporal. Então, nós temos ainda 20 minutos e nós vamos fazer nesses 20 minutos o exercício. O primeiro exercício prático do primeiro capítulo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Deixa a revolta levá-lo à mudança. Lembra que você tem que ter um sonho e aquele sonho ele tem que te incomodar. Mas incomodar o suficiente para que você saia da sua zona de conforto e expanda a sua agilidade, o seu conhecimento, o seu desejo de ser melhor, buscar o melhor. No capítulo inicial de seu livro, intitulado O Homem que Desejava Ouro,
Cleison relata a história de um fabricante de carruagem chamado Bassim. Bassim está contando um sonho para um amigo Cobb. Nesse sonho, ele era um homem mais rico. No entanto, quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Bassim revela. Então, presta atenção que ele sonhou, ele tinha um sonho, ele tinha uma necessidade e a partir daquilo ali, ele se incomodou e ele se revoltou em perceber que, na verdade, ele não tinha nada do sonho, nada do que ele tinha planejado para ele existiu ali. Esse sentimento de revolta é uma força poderosa de transformação e muitas vezes atua como ponto de ignição ou ponto não retornável. Finalmente, Bassim está sentindo raiva. Raiva é um sentimento que faz a gente mover. Finalmente compreendeu que, apesar de anos de trabalho árduo e complicado, ainda não tem nenhum ouro em sua bolsa. E é essa emoção que o impulsiona rumo à transformação financeira. Então, a raiva é a primeira emoção que ele cultivou a partir do momento de revolta em que ele percebeu que ele queria ser um homem rico e que, na verdade, ele não tinha um mísero centavo no bolso. Quantos de nós temos essa revolta, mas a gente não deixa se tomar pela raiva, pela emoção da raiva, para fazer com que a gente ande e faça diferente na nossa vida? Esse é o momento mágico da compreensão. É o momento do basta, do chega. Algo precisa mudar e a única pessoa capaz de mudar a situação é você. Muitos palestrantes do desenvolvimento pessoal falam a respeito disso e um dos mais famosos é Anthony Robbins. Ele fala do próprio ponto de indignação quando se descobriu falido com 22 anos de idade. Ele morava num apartamento de solteiro de 35 metros quadrados e levava a louça na banheira. Gordo e infeliz, deu um soco na parede. Robin estava cheio de revolta mencionada por Bassim e promoveu a si mesmo que daria uma reviravolta em sua vida. Então, gente, para que a gente tenha o primeiro passo, a gente tem que identificar o que a gente quer mudar na nossa vida, o que nos causa revolta e entrar em ação. E Robin conseguiu uma reviravolta. Atualmente ele comanda diversos negócios bem-sucedidos, orienta algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Seus seminários são vistos por milhões, aqui no Brasil mesmo, lotou. E ele é tão rico que muitos de nós nem podemos imaginar o quanto. Tudo o que fazemos por algum motivo. Esses motivos existem para obtermos prazer ou para evitarmos a dor. Então, existem dois pontos importantes. Eu quero buscar o prazer ou eu estou evitando a dor que está me deixando nesse ponto de conforto? Outra coisa que você tem que parar para observar: o que te motiva a entrar em ação? É outro ponto que você tem que prestar atenção aqui. O motivo pelo qual o ponto de ignição é tão potente é que sempre vamos nos esforçar mais para evitar a dor do que para obter prazer. Gente, nós vamos lutar para não sofrer.
do que lutar para tentar ter prazer. O ter prazer é mais fácil. Só que a dor incomoda. Isso é evidente quando se considera nosso sentido de sobrevivência. É mais comum sermos forçados a agir em nossos momentos mais delicados, pois o desejo de sobreviver é muito forte e somos levados a reagir lutando ou fugindo para escapar do perigo e da dor. Então, se você, como Barsim, atingiu seu próprio ponto de não retorno, empolgue-se, pois a mudança está no ar. Infelizmente, para muitas pessoas, as coisas nunca ficaram tão ruins. Sempre me lembro de uma amiga falando a respeito dos seus relacionamentos. Não é tão bom para ficar, mas não é tão ruim para sair. Vou ler de novo. Não é tão bom para ficar, mas não é tão ruim para sair. É por situações assim que muitas vezes a revolta que nos levaria ao ponto de ignição não nos atinge. A situação não é tão ruim, ou seja, estamos na terra da inércia. Não há prazer, mas não existe dor suficiente para motivar a mudança. Portanto, se você quiser mudar seu destino financeiro, quanto antes você alcançar o ponto de virada é melhor. Então vamos lá ao exercício de hoje, que a gente tem que identificar esse ponto de virada. Aquilo que te indigna, aquilo que te causa dor o suficiente, que te incomoda o suficiente para fazer você sair daí, desse estado de inércia, desse ponto que você está vivendo hoje e mudar a sua vida completamente. Se sua situação financeira não for tão ruim, mas ainda estiver longe daquela que você almeja, então você precisará aproveitar melhor as oportunidades. Faça o teste da cadeira de balanço. Imagine-se com 80 anos explicando para sua neta de 5 anos os seus arrependimentos. O que você perdeu e como você afetou os seus entes queridos. Utilize esses sentimentos para incitá-lo à ação. Que esse sentimento, quando você estiver olhando para sua neta de 5 anos, você com 80 anos ali na sua cadeira de balanço, e olhar para trás, olhar para a sua vida e ver o que você deixou de fazer por estar ali naquela inércia, vivendo naquela terra que não produz nada e aqui tá muito bem, eu vendo o almoço para comer a janta e o que eu ganho tá muito bom, o meu trabalho tá bom, não tá ruim, mas também não tá bom. Não tá tão ruim para me mudar. Não é bom, mas não tá ruim. Então, o que você com 80 anos olhar e o que você poderia ter feito se você tivesse feito diferente? Se você tivesse agido de modo diferente? Se você tivesse criado oportunidades diferenciadas para você? Então, essa é a reflexão que você tem que fazer. Então, coloque-se com 80 anos na sua cadeira de balanço, falando para a sua neta sobre os seus arrependimentos. Do que é que você vai arrepender de não ter feito? E faça essa reflexão, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui nesse primeiro exercício, onde a gente está identificando
né? Aquilo que vai fazer com que a gente entre no ponto de mudança, aquilo que vai nos tornar revoltados o suficientes para que a gente consiga entrar num mundo de mudança. E se fizer sentido para você, se essa leitura, se esse exercício no final foi realmente vantajoso para você, se fez a diferença, seria interessante você colocar os seus comentários aqui embaixo para que eu entenda, né? Quais são os seus motivos? O que é que está te incomodando, né? Fala para mim se você fez o exercício e o que esse exercício fez para você. O que ele trouxe de insight para você, né? E vamos buscar, né, encontrar o homem mais rico da Babilônia dentro de nós mesmos, porque nós podemos ser melhores. Sim, nós podemos ambiciar, sim, e nós podemos tornar os nossos sonhos realidades. O que faz a gente entrar em ação é aquilo que nos motiva. Realmente a gente tem que olhar e sentir dor realmente, incomodar aquilo que a gente está vivendo para que a gente comece a entrar em ação. Tá certo? Eu fico por aqui. E amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai ter a leitura do 2º capítulo, uma reflexão desse exercício que a gente fez hoje, né? O que aconteceu com vocês para a gente dar continuidade. Um pouquinho de PNL, um pouquinho de coach e um pouquinho de reflexão, leitura, a gente vai chegar lá. Um grande beijo.